Infortúnios ocultos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Realmente. Porque quando a gente ensina, quando a gente dá alguma coisa, ninguém precisa saber, não é mesmo? Isso tem que ficar para nós só, e a pessoa que recebeu o auxílio. Kardec, ele descreve nesse capítulo os infortúnios ocultos, mas se fala também dos infortúnios explícitos, que é aqueles infortúnios que a gente vê, que passa na mídia, na televisão, e que todo mundo ajuda. Quando acontece um desastre em algum lugar, seja com muita chuva, com qualquer tipo de eventos da natureza, e passa na televisão, todo mundo se ajuda. Seja com alimento, com água, com remédio. Os governos também se ajudam, né? Todo mundo ajuda, porque esse está explícito, todo mundo está sabendo e todo mundo vê. O difícil mesmo é aqueles infortúnios ocultos. Aqueles que têm tantos lares, em tantas casas, inclusive talvez até nas nossas casas mesmo. São aqueles infortúnios que a gente não diz a ninguém, que a gente às vezes até tem vergonha de falar para a pessoa mais próxima da gente. Que é de um problema com o filho, de um problema com o marido, de um problema de doença grave ou de alguma coisa assim que você tem até vergonha, que você não quer passar nem para o seu amigo mais próximo. E às vezes a gente que está do lado, que tem a sensibilidade, nós temos por obrigação, às vezes, de aproximar dessa pessoa, ver o que está acontecendo, ter o cuidado de poder auxiliar essa pessoa. Talvez com cuidado a pessoa até diz, né? Porque tem muita gente que até divide o sofrimento com alguém. Mas essa alguém que a pessoa divide esse sofrimento oculto, talvez fala para uma outra pessoa. Aí vai a caridade. Quando alguém pede para a gente, ou fala algum segredo, alguma coisa muito íntima, nós temos que ter a caridade de não passar para outro, se é pedido da pessoa, porque é muito difícil uma decepção. A decepção também, hoje, é um grande infortúnio. Tem pessoas que cuidam de outras pessoas a vida inteira. E aí, quando aquela pessoa não precisa mais dela, ela fica esquecida. E a decepção da pessoa é tamanha que aquilo vai amargurando, sabe? Aquele infortúnio. E não faz bem nem para a pessoa que está sofrendo e nem para quem foi ajudado. Então, Jesus fala da caridade, da indulgência, do amor ao próximo. Então, agora voltando aqui, que eu falo muito, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala sobre uma senhora da sociedade, lá nesse capítulo, no item 4, Sociedade de Paris, que no século XIX ajudava as famílias carentes discretamente. Lá fala dessa senhora, uma dama da sociedade, ela acompanhada de sua filha, de uma forma muito simples, ia nesses lugares bem sórdido que fala lá no Evangelho. Mas sórdido lá, sórdido quer dizer assim, de muita pobreza, de muita humildade, pessoas que às vezes está descalço porque não tem um calçado, está com uma roupa maltrapilha porque não tem. Mas essa dama da sociedade, acompanhada de sua filha, ela sabia encontrar e ir nesses lugares de uma forma muito discreta, de uma forma muito humilde, ajudar essas pessoas. E sempre a seguir um carro
depende do evangelho, aparece outra palavra, né? Carruagem, porque foi no século XIX. Então, há quanto tempo isso? E ela ia ajudar, ela sabia encontrar essas pessoas. E lá fala também que ela sobe numa mansarda, onde há uma mãe com umas crianças pequenas que passando por todos os tipos de necessidade, mas ela consegue descobrir, ela consegue ajudar, porque no carro dela, que está estacionado na rua, tem de tudo. Ela leva de um tudo para ajudar essas pessoas desse lugar. E a filha que está acompanhando sempre fala: mãe, dá alguma coisa para eu poder ajudar. E ela fala lá no Evangelho: filha, mas o que eu der para você é eu, porque é ela que fazia tudo aquilo. Ela economizava, ela pegava dinheiro dela, porque ela era uma senhora muito rica, mas ninguém sabia, né? Porque ia muito simples, muito humilde nesses lugares, ninguém a conhecia. Aí ela falava: filha, mas você pode fazer alguma coisa de bom para ajudar todo esse pessoal, mas que seja sua, que seja doado por você. Ali ela ensina, quando ela ia fazer um curativo, quando ela ia ajudar uma pessoa que estava doente, aí ela falava para a filha: então, filha, um banho que você dá na pessoa, um curativo que você faz, esse é feito por você, é uma doação sua. Então, além dela fazer tudo isso, ela ensinava a filha como ajudar os irmãos necessitados. Tem muitos infortúnios ocultos aos nossos olhos, seja na nossa rua, seja no nosso bairro, na nossa cidade, mas eu vou falar na nossa rua, no bairro, que está mais próximo de nós, que nós podemos às vezes não ver, mas saber notícia que uma família determinada está passando por privações, né? E a gente, de forma muito simples, muito humilde, a gente pode fazer uma ajuda de alguma forma, né? Mas hoje é muito difícil, porque as pessoas às vezes não conhecem nem seu vizinho. Não conhece seu vizinho, não conhece, às vezes até parente, alguém da família, está tão distante que você não tem contato, e às vezes a pessoa está precisando também. Estou tampando eu aqui. Então não fica nem sabendo, né? E agora eu vou falar de alguns casos que o Chico conta nos livros dele, que é de grande exemplo para nós. Eu sempre falo do Chico aqui, muitas palestras minhas, inclusive que o Chico foi assim, um exemplo, né, de evangelho para nós. Exemplo, não tem outro, até tem o Divaldo que partiu há pouco tempo. Eu tomo por base uma cena clássica da literatura espírita, né, do livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier. Lá, pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro, o protagonista, que é Emmanuel, ele era um senador romano na época, Públio Lentulus, se vê forçado a ir pedir ajuda a Jesus em favor da sua filhinha. Quem leu o livro Há 2000 anos sabe do que estou falando. Ela estava gravemente doente. E a esposa sempre falava para ele, para buscar Jesus, para encontrar com Jesus, para pedir ajuda para Jesus, em favor da filha. E ele sempre foi adiando, porque uma pessoa do estado da época, muito orgulhoso, muito rico, muito poderoso, ele achava que era humilhante, porque na época assim eles não viam Jesus com bons olhos, né? Principalmente, vamos dizer, os políticos da época. E ele resolve procurar Jesus porque a filhinha estava muito doente, muito doente. Aí ele chega no momento que não dava mais e ele foi para encontrar Jesus. Mas Jesus, como conhece a todos nós, sabe tudo o que pensamos, o que fazemos, e Jesus sabia onde ele estava e o que ele queria também. Mas no seu coração, quando ele encontra com Jesus, só o Públio, quando vê Jesus, aquele magnetismo que ele tem, aquela
luz esplêndida que ele tem já exercia sobre qualquer pessoa, inclusive ao Públio, que não era diferente, a pessoa sentir e ver todos os defeitos que tinha, não era diferente. Todos aqueles que iam ao encontro de Jesus, seja para ouvi-lo nos montes, as pregações de Jesus, já sentia, já mudava por si. Mas eu digo que nós que estamos aqui ainda não mudamos. Muitos de nós estivemos lá e não ouvimos Jesus. E estamos aqui ainda. Mas graças a Deus, hoje na doutrina, que é o grande consolador de todos nós, é o grande consolador. Graças à doutrina espírita, a gente vai superando a cada dificuldade, a cada momento, e assim podendo ajudar também nossos irmãos. Então, Jesus, senador, por que me procuras? E espraiando o olhar bem profundo e longe, Jesus, olhando longe, mas ele estava pertinho do senador e sabia tudo que ele pensava, né? E ele, o senador, morrendo de vergonha, porque ele tinha medo de ser ouvido pelas pessoas, por isso que ele procurou Jesus naquela hora, para que ninguém visse. Aí ele fala, todos os homens do planeta, fora melhor que me procurasse durante o dia, fala para Públio, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e humildade. Porque ele foi encontrar com Jesus a pedido da esposa para a filha que estava muito doente. E a procura de Jesus, àquela hora da noite, também passa a imagem de que seus defeitos do Públio, ocultos, que era o orgulho, muito orgulhoso na época. Tanto que quem não leu, que possa ler o livro, vai ver o sofrimento que ele adquiriu para muitos séculos depois. Depois veio como mentor do Chico Xavier, que é o que provocou toda a tragédia que se apresenta no livro. Quem puder ler, por favor, que leia, sobre a vida de Públio, né? E Jesus fala, eu não venho buscar o homem destado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. E nesse momento que Jesus fala isso para Públio, a filha está sendo curada. E a mãe que estava ao lado da filha, que assiste tudo, e tamanha fé era a mãe, a esposa dele, que tinha uma fé tremenda em Jesus, ela era seguidora dele, ela ia escondida nos encontros que haviam com Jesus, por onde Jesus estava, ela se vestia humildemente e ia com a sua vou falar empregada, mas na verdade acompanhante, uma pessoa de muita confiança dela. Então Jesus fez tudo o que fez pela Lívia, por ela, não pelo marido, né? E cura à distância sua filha, não se valendo dos recursos de fé daquele pai, que ele não tinha, pois ele não os tinha suficiente, mas da mãe dela, que estava ao seu lado. Nesse momento da cura, Lívia estava ao lado da filha. Ela, sim, foi a maior responsável pela cura da filha. Depois tem o desenrolar da história, que quem puder ler, por favor. Mas eu estou falando aqui dos infortúnios ocultos, e esse foi um infortúnio oculto que pouca gente sabia na época, na sociedade, que até ignorava a doença da filha, porque o povo da época tinha muito medo daquela doença, né, da lepra, que foi se falado, e Jesus fez muita cura nesse momento, né, na época. E Chico também fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem também muito rico, ele era cobrador de imposto, mas ele não tinha amigo.
Ele não tinha amigo, porque as pessoas não gostavam dele por ser cobrador de imposto. E ele tinha esse infortúnio oculto de não ter amigo. E ele era uma pessoa muito boa para os funcionários dele. Ele ajudava a todos. Então, Chico fala de Zaqueu, dos infortúnios que Zaqueu teve no momento e que depois se transformou num apóstolo de Cristo. Zaqueu foi muito importante também na divulgação do cristianismo. Também Madalena. Madalena também tinha seus infortúnios ocultos. Uma mulher muito linda. Tinha todos os homens a seus pés. Mas ela tinha um infortúnio. Que Jesus sabia muito bem disso. E quando ela conheceu Jesus, que ela teve conhecimento do Evangelho, de todo o cristianismo, ela virou uma seguidora de Cristo incondicional. E foi a embaixatriz da divulgação da reencarnação de Cristo. Foi para ela que Jesus apareceu, porque ela foi uma que acatou, que recebeu toda a lição de Jesus e que amou muito. E Jesus disse: se amardes muito, virei buscá-la. E quando ela desencarnou, Jesus veio recebê-la. Então, há muitos infortúnios ocultos aos nossos olhos. Eu estou falando desses que são personagens muito falados no cristianismo, né? Que o Chico fala nos livros, que fala do Públio, que fala de Madalena, fala de Zaqueu, Joana de Cusa também. Joana de Cusa, o marido também era muito importante, mas ele era uma pessoa muito pérfida em casa. E ela sofria muito. E ela era seguidora também de Jesus, tanto que ela fala para Jesus dos problemas e do defeito do marido, e Jesus fala para ela: faça o que você pode fazer em seu lar por Deus, amando as pessoas no seu lar, até o marido, com tanto defeito que tinha, você está amando a Deus, com todas as dificuldades. E depois tem a história de Joana de Cusa, que é uma história muito linda, que ela sofreu muito nessa época também, e reencarnou muitas vezes, que a reencarnação também é uma misericórdia de Deus para com todos nós. Graças a Deus existe a reencarnação, que podemos renovar, que podemos melhorar a nossa vida, a nossa visão de vida, o nosso amor ao próximo, a nossa indulgência com todos os nossos irmãos. E lá ela reencarnou tantas vezes, por muitas dificuldades, e por último ela veio como mentora do Divaldo, né? E segue na caminhada de Jesus Cristo. Todos eles que eu estou dizendo aqui. Também tem a mulher adúltera, que joga aos pés de Jesus o marido e tantos outros homens querendo apedrejá-la, e Jesus fala aquela frase linda: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo um a um, porque todo mundo é pecador. Essa mulher adúltera, eu já fiz uma palestra dela aqui, que poucos sabem, mas ela estava naquela vida por culpa do marido, então ela também tinha um infortúnio oculto, por isso, ele que levou ela para aquela vida. Ela não fazia tudo aquilo, ela não era adúltera por vontade própria, por culpa do marido. Ele usou ela para ganhar dinheiro. E ela então tinha muito sofrimento e Jesus sabia bem disso, por isso ele fala aquela frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ela também tinha seu infortúnio. Quantos não temos, né, de nós aqui, talvez, com familiares nossos, com problema de saúde irreversível, talvez, com tantos outros problemas com filho, talvez na droga, e às vezes a gente não tem coragem de falar para ninguém. Ou outros problemas muito piores ainda, e que a gente não tem a coragem de dizer, e que a gente fica sozinho sofrendo.
como eu disse, das decepções também. Quando a gente sofre, quando a gente é enganado, quando você confia numa pessoa e essa pessoa faz tudo o oposto daquilo que você espera. A decepção é tão grande. Talvez você tenha até vergonha de dizer e você fica guardando aquilo para si. Então, cabe a todos nós ter indulgência, humildade de perceber e poder ajudar aquele nosso irmão. Pois bem, eu decidi falar particularmente sobre os infortúnios que escondemos em nós, né, mesmos, e que são os verdadeiros obstáculos que temos para ajudar os infortunados. Então, por isso eu disse de Zaqueu, de Madalena, de Joana de Cusa, da mulher adúltera. Quantos, talvez não seja a mesma coisa, mas parecido e que tem os seus infortúnios escondidos aí, que não diz para ninguém, ou que talvez alguém não tenha sensibilidade de ver, de perceber e de poder ajudar. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos chama a atenção quantas dificuldades, né, tantas dificuldades ocultas que temos. Quando nós observamos as grandes calamidades, que eu já disse também, que a caridade se agita e todo mundo ajuda. É com leite, é com remédio, é com água, tudo vai para aqueles lugares que está necessitando. Então todo mundo se ajuda, essas explícitas. Agora, esses infortúnios ocultos que ninguém sabe, que tem a dificuldade, às vezes até de saber, que é o mais difícil e é o que nós precisamos ajudá-los. Essa casa aqui também faz essa ajuda. Muitos aqui não têm a noção de quantos infortunados que tem que recebe ajuda dessa casa. É muitos. Então, vamos fazer... E vocês fazem, muitos de vocês aqui fazem ajuda com roupa, com alimento, que está naquele carrinho de doações. Quantas pessoas vocês estão ajudando? Infortunados que vocês não sabem, não têm noção de quantos. E essa casa vem fazendo o trabalho há muitos anos. Quando observamos nessas calamidades que eu disse agora, esses desastres grandes que todo mundo ajuda, a mídia divulga, né? São as cestas básicas. Esta casa também ajuda com muitas cestas básicas. Não vou falar aqui para mim não errar, porque são muitas, viu? Roupas que vocês doam, alimento que vocês doam. Vocês não têm noção de quantas pessoas recebem essa ajuda. E voltando na mulher do Evangelho lá do capítulo 13, que é uma mulher vestida de maneira simples, que ela acompanhada da filha, ela vai ajudar os irmãos nesse lugar lá, bem pobre. Mas existem inúmeros desastres ocultos particulares que passam despercebidos de pessoas que muito sofrem, sem se queixarem. Foi aqueles que eu disse para vocês. Seja na nossa família, no nosso vizinho, ao nosso lado, né? E a verdadeira generosidade sabe descobrir quando a pessoa tem esse poder, essa sensibilidade de compreender o irmão e de poder ajudar. Muitos têm. Como eu disse também, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, filhos, marido, tantos outros dentro das nossas casas que podemos ajudar. Mesmo no trabalho de vocês, o colega de trabalho que também passa por uma depressão, por uma tristeza profunda, vamos procurar aproximar dessa pessoa, porque quando essa pessoa está com esse problema, às vezes ela fica recanteada, ela não quer conversa, ela se isola. Vamos ficar atento a isso, né? E poder ver se a gente pode ajudar nossos irmãos. Auxiliar dos outros é um prazer muito grande. Fazer o bem de forma natural é muito melhor ainda. De forma fraterna, de forma espontânea mesmo, que a gente sai tão bem. Quando você ajuda uma pessoa, você se sente bem. Sim, é uma paz, é muito bom você poder ajudar as pessoas. E você sente isso, né? Tem aqueles palhaços que vai nos hospitais de câncer, levar uma alegria para aquelas pessoas que estão com muita dor.
é muitos, viu? Se a gente for fazer uma visita nesses hospitais, se alguém tem esse tempo disponível para ir visitar, nos asilos também, quantos que estão lá esquecidos de seus familiares, e porque eles ficam, sente abandonado, esquecido. Esses são os infortúnios ocultos aos nossos olhos que nós poderemos fazer de maneira fraterna e diferente, né? E vamos seguir Jesus de forma que faz, que diz o Evangelho. Vamos ajudar, vamos poder auxiliar o nosso próximo de forma bem sensível, indulgente, fazendo a caridade, porque o Evangelho é caridade, é amar ao próximo como a nós mesmos, é poder ajudar e fazer o bem. Eu disse de forma bem sucinta desta mulher, desta dama da sociedade, que fala no Evangelho, aí no capítulo 13, que ela era realmente uma dama da sociedade, ela é uma condessa, Condessa Paula. Isso veio depois, há muitos anos depois, que foi narrado na Alemanha, para os familiares dela, que viraram espíritas e recebeu a mensagem dela. Ela era uma mulher, sim, muito linda. Ela faleceu aos 36 anos, em 1851, mas era uma mulher jovem, bela, doce, de um coração imenso. E ela era uma condessa, Condessa Paula. Como você sabe? Eu sei, está no livro Céu e Inferno. Espíritos Felizes. Se alguém quiser saber da Condessa Paula, que é esta, do capítulo 13, leia na íntegra o que os familiares dela descreveu. Nem tudo está lá porque foi traduzido depois do alemão, né? Mas lá diz, e ela fala como é viver no mundo felizes, nesses mundos de espíritos felizes. E ela fala como foi, que não foi fácil para chegar lá. Ela teve muitas reencarnações de forma muito humilde. Ela pedia para vir humilde, porque a única vez que ela pediu para vir uma pessoa de posse, ela falhou muito. Aí, todas as vezes que ela ia reencarnar, ela pedia para voltar bem humilde. Então, ela passou por todo o sofrimento da humildade, viver em lugares insalubres, eu vou dizer assim, para depois vir como condessa. E foi como condessa que ela venceu todos os obstáculos. Você vê, ela vestia de forma simples, levava a filha, ajudava a todos, e ela era uma dama da sociedade, porque ninguém lá sabia quem ela era. Ela voltava para casa, lá ela frequentava a sociedade, era uma pessoa muito chique, e ela tinha que viver daquela forma, porque o marido era um conde. Então ela superou tudo isso. Nada disso, a riqueza, o poder, não a desvirtuou dos bens, do bem moral, da ajuda ao próximo. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler. E o maior infortúnio nosso é a falta de fé. Esse é o maior e o mais grave. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então é o que eu tenho para dizer para vocês hoje, de forma bem simples, mas que nós temos que ficar atento a todos os nossos irmãos necessitados.